Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de quê? Paradoxo dos Gêmeos. Você já deve ter encontrado esse paradoxo em diversos livros, mas talvez não tenha ficado muito claro como é que se resolve o paradoxo. Vou tentar nesse vídeo lhe ajudar a entender esse paradoxo através de matemática. Então eu aconselho para você seguir nesse vídeo que você já conheça um pouquinho dos resultados de relatividade e das adições relativísticas de velocidade. Bom, e se está curioso, faz o seguinte, não sai daí e acompanhe esse vídeo até o final. Sejam muito bem-vindos ao canal Física Du e neste vídeo vamos resolver um paradoxo que mexe com a cabeça de muitos, o paradoxo dos gêmeos. Na maioria dos livros de relatividade, esse assunto é trazido à tona. E o paradoxo consiste no seguinte, olha só. Mas antes de você continuar o vídeo, faz o seguinte, se você já gostou desse tema, deixa uma curtida. E se ainda não é inscrito no canal, tá perdendo tempo, maluco. Faz o seguinte, ó, se inscreve agora e acione o sininho para receber a notificação quando chegar vídeo novo. Mas vamos lá, vamos pro que interessa. Aqui vai bugar a cabeça. Os neurônios vão ficar brigando entre si depois de você ver esse vídeo. Prepara aí, vamos lá. Para a gente começar nosso papo, nós vamos ter aqui um planeta. Eu simulei aqui como se fosse a Terra. Não liga muito pro meu desenho não, tá? Então aqui nós teremos o referencial S, que ele vai estar fixo. Tudo bem? Ah, professor, mas a Terra está se movendo e tal. Meu amigo, isso aqui é um problema extremamente teórico, tá? A gente vai considerar tudo o mais ideal possível, então fique tranquilo. E lá longe, muito distante, nós vamos ter um planeta parado em relação à Terra a uma distância D. Essa distância é medida no referencial S. Bom, nós temos então aqui dois gêmeos, Ulisses e Homero. Ulisses vai ficar fixo aqui na Terra e Homero vai viajar com uma velocidade v constante para a direita até esse planeta. Então vou colocar dentro da nave aqui Homero. Ulisses vai calcular o tempo que Homero vai e volta. Bom, por simetria, o tempo que ele vai é igual ao tempo que ele volta. Então se eu quiser calcular o tempo de ida e volta, basta eu calcular duas vezes o tempo de ida. Então olha só. O t total no referencial S, que é o referencial que se encontra Ulisses, vai ser simplesmente 2D sobre a velocidade na nave espacial, que no caso é v. Bom, já no caso de Homero, nós vamos ter aqui um referencial que está se movendo justamente com a velocidade v em relação à Terra, e eu vou chamar esse referencial de S'. Então, o tempo total no referencial S' vai ser exatamente quem? Calma. Já que Homero está se movendo em relação a essa região, ele vai ver essa distância contraída. Você concorda comigo? Olha só, a distância que ele vai enxergar é d sobre gama, onde gama é o fator de Lorentz, ou seja, ele é 1 sobre a raiz de 1 menos V2 sobre C2. Tomar mais um cafezinho aqui, que é um negócio que vai precisar, viu? E a gente precisa também dividir pela velocidade, olha só. Então nós vamos ter um tempo igual a 2D sobre gama V. Faz sentido isso? Ou seja, perceba que o tempo total medido aqui por Ulisses no referencial da Terra, que eu vou representar por S, vai ser igual a... Você está vendo quanto é isso aqui? Olha só, 2D sobre V é justamente esse tempo. Se eu multiplicar o gama aqui, isso vai dar gama T total no referencial S'. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o tempo total medido pelo referencial S', ou seja, por Homero, que está viajando, no caso aqui seria S', vai ser igual a o tempo total verificado num referencial S, na verdade, por Ulisses, sobre gama. Moral da história. Olha só, quem está viajando presencia um tempo menor, você concorda? O referencial que viaja, o S', ele vai verificar um tempo menor. Lembrando que gama é maior que 1. Óbvio, ele poderia ser igual a 1 se V fosse igual a 0, que não é o caso. O tempo total de S vai ser dividido por algum fator maior que 1, então este tempo em S' vai ser menor. Resultado, o tempo passa mais lentamente para quem está viajando. Eu imagino que esse tempo total da viagem pelo referencial S pode ser, sei lá, 20 anos. Se esse gama fosse 2, o referencial em S', ou seja, Homero, vai vivenciar apenas 10 anos. Seria
20 dividido por 2. Então quer dizer que ele vai viver menos. Realmente, professor, isso é um paradoxo, né? Calma lá. Isso não é o paradoxo. Isso está de acordo com a teoria da relatividade. O paradoxo surge quando você muda o referencial. Olha só como é que acontece o paradoxo. Quando você está dentro de um carro em movimento, por exemplo, você está parado em relação ao carro e uma árvore ou um poste está se movendo em relação a você. A mesma coisa iria acontecer com Homero. Ele está dentro da nave, mas a gente ia perceber os planetas se movendo em relação a ele, depois os planetas voltando aqui para a posição inicial. Faz sentido? Então, no referencial de Homero, quem está viajando é Ulisses. Ô, professor, mas você não disse que quem tá viajando envelhece menos? A gente tinha acabado de concluir que o tempo estava passando mais lentamente para Homero. Mas agora, quando a gente muda o referencial, o tempo estaria passando mais lentamente para Ulisses. Então, no final das contas, para quem o tempo passou mais? Para Ulisses ou para Homero? Bom, aqui sim nós temos o paradoxo. Então, como resolver isso? Vamos lá pensar um pouquinho? Vamos imaginar ainda que Ulisses está fixo aqui na Terra, no referencial S. Vamos imaginar que Homero ainda se encontra nesta aeronave, que seria o referencial S'. Lembrando que ele se encontra a uma velocidade v para a direita. Então vamos imaginar essa segunda nave que está vindo da direita para a esquerda com velocidade v. Essa, no caso, seria o referencial 2', ou S 2'. Lembrando que essa distância no referencial da Terra continua d. Quando ela passar exatamente pelo planeta, ela vai coletar a informação de S' do tempo que ele mediu até aquele momento. Então, durante a ida, nós temos o seguinte, mais precisamente durante a ida até o planeta, né? Nós vamos ter que tempo de ida para Homero, ou seja, para S', é o tempo de ida que Ulisses marcou no referencial S dividido por gama. Agora temos um probleminha. Se eu parar o referencial S', eu vou tirar essa velocidade, colocar a velocidade v tanto na Terra quanto para essa nave espacial abaixo. Então veja só, eu vou colocar uma velocidade na Terra, v, e vou adicionar uma velocidade v também para essa espaçonave, deixando aqui 2v, não é isso? Não, não é bem isso. Na verdade, a gente precisa fazer aqui uma correção relativística. Então, como é que eu faço esse tipo de correção relativística? Eu vou adicionar a velocidade dessa forma, 1 mais v2 sobre c2. Tudo bem? Ainda no referencial de S', nós vamos ter o seguinte. Em quanto tempo essa nave espacial vai conseguir alcançar a Terra? Bom, ela já está a uma distância inicial d, só que esse d, visto pelo referencial S', está contraído, porque isso aqui está em movimento. O planeta, em relação a este referencial S', ele vai começar numa posição inicial d sobre gama, porque para o referencial S', esse d se encontra contraído, mas perceba que ele vai caminhar ainda um pouquinho, né? Ele vai caminhar com velocidade v até o tempo de volta. Lembrando que esse tempo de volta é medido num referencial S', porque a gente está trabalhando com ele. Então perceba, nós vamos calcular agora o tempo que essa nave espacial vai alcançar o planeta. Bom, do ponto de vista de S', ela vai ter essa velocidade, nós precisamos multiplicar pelo tempo. Tempo de volta no ponto de vista do referencial S'. Para a gente melhorar essas continhas, nós vamos fazer o seguinte, d sobre gama é igual a... Eu vou passar esse termo para a direita e vou colocar v e t em evidência. Olha só. E, portanto, o tempo de volta do ponto de vista do referencial S' vai ser dado por... Perceba que essa expressão vai dar c ao quadrado menos v ao quadrado sobre c ao quadrado mais v ao quadrado. Quando eu passar isso lá para o outro lado, nós vamos ter d sobre gama v, que multiplica c ao quadrado mais v ao quadrado sobre c ao quadrado menos v ao quadrado. Eu já vou deixar isso aqui separado, porque essa expressão vai ser muito útil para o nosso estudo. E para a gente seguir, eu também não posso deixar essa expressão de lado. Então lembre-se, essas expressões elas são verificadas pelo referencial S'. Agora, quem vai chegar aqui no planeta e vai conferir lá os relógios é o referencial S'. Então eu queria saber o seguinte, quanto de tempo esse referencial aqui vai estar marcando quando ele retornar ao planeta Terra para eles conferirem lá?
Eu vou descer aqui um pouquinho para a gente fazer essa conta. Então, quando S duas linhas chegar até o planeta Terra, que é no caso a origem do referencial S, eles vão conferir os relógios e vão ver quanto é que um está marcando em relação ao outro. Bom, para isso a gente tem que entender quanto seria esse tempo no referencial S duas linhas. Afinal de contas, é ele que está marcando, né? Atente ao fato de que essa nave espacial ela se move em relação a esta primeira nave que estava aqui em cima. Então, olha só, o gama que relaciona o S duas linhas ao S linha vai ser, na verdade, 1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2. Porém, o V agora é o V relativo. Então, essa continha vai ficar da seguinte forma. 1 sobre raiz de 1 menos 4V ao quadrado sobre C ao quadrado mais V ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Essa expressão vai ganhar essa cara aqui, 1 sobre raiz de C à quarta mais 2C ao quadrado, V ao quadrado, mais V à quarta, menos 4V2, C2. Tudo isso dividido por essa expressão ainda dentro da raiz. Ou seja, essa expressão vai acabar ficando da seguinte forma. Esse termo vai lá para cima no numerador, saindo da raiz. Aqui embaixo vai aparecer um produto notável quando você fizer essa operação. Esse mais 2 cancela com esse menos 4, sobrando menos 2. Então, você vai perceber que vai ficar da seguinte forma. E para que a gente está calculando esse gama de S duas linhas em relação a S linha? Porque a gente sabe o tempo de volta em relação a S linha. Então, quanto é que seria o tempo de volta em relação a S duas linhas? Seria da seguinte maneira. Lembrando que quem está viajando sempre mede um tempo menor. Vamos lá, como é que vai ficar? Seria o tempo de volta medido por S' sobre este gama. Isso aqui seria o tempo que o S duas linhas ia medir durante a volta. Ou seja, o tempo total para o S duas linhas é o tempo que ele recebeu de S' mais o tempo que ele mede durante a volta. Então, essa equação vai ser extremamente importante. Eu vou calcular então o tempo total do ponto de vista de S duas linhas. Afinal de contas, ele vai retornar a esta posição de origem lá do referencial S' e vai comparar o tempo com o referencial S. E aí sim a gente vai ver quem é que estava certo. Vamos lá então? Mas para a gente não se confundir muito, que eu sei que a tua cabeça deve estar bugada, vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todas as equações que eu marquei aqui em vermelho e vou colocar aqui embaixo separadamente. E se você entendeu todas elas, você continua o vídeo. Caso contrário, você vai pausar esse vídeo neste momento e vai retomar a equação que você não compreendeu. Somente a partir disso é que você deve continuar esse vídeo. Pronto, essas são as 3 equações que são necessárias para a gente continuar a nossa linha de raciocínio. Agora, para a gente fechar, você precisa entender o seguinte. O tempo total no referencial S duas linhas é o tempo que ele recebe do referencial S' quando eles se cruzam, ou seja, é o tempo de ida no referencial S', mais o tempo total de volta no próprio referencial duas linhas. Vamos lá? Acontece que o tempo de volta no referencial S' eu já calculei como essa expressão. Então, vou substituir. Olha só, essa expressão ela vai ser dada por D sobre gama V, D sobre gama V, que multiplica C2 mais V2 e divide C2 menos V2. Conseguiu acompanhar? Então, olha que momento mágico. C ao quadrado mais V ao quadrado cancela. C2 menos V2 cancela aqui embaixo. E nós temos D sobre gama V. Atente o fato de que esse gama é aquele gama normal, sem nenhuma correção. 1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2. Bom, mas D sobre V é o mesmo tempo de ida do ponto de vista do referencial S. Observe isso. O tempo total no referencial S duas linhas é 2 vezes o tempo de ida sobre gama no referencial S. Ou seja, 2 vezes o tempo de ida é igual ao tempo total no referencial S. Então, ficaria o tempo total no referencial S sobre gama. E aí a gente conclui o nosso raciocínio entendendo quem estava certo. Esse era o resultado que o referencial na Terra mediu desde o começo. Ou seja, o tempo de quem está viajando
é o tempo total medido por quem está parado no referencial inicial, no caso o referencial S, sobre gama. Conclusão, Ulisses estava correto. Professor, mas o que aconteceu efetivamente para a gente ter aquela falsa impressão de que Homero poderia estar certo? Exatamente este ponto. Aqui está o segredo. É quando a gente muda de um referencial para outro. Bom, para Homero passar desse referencial S' para um referencial S2', é como se ele tivesse aqui sofrido uma aceleração brutal para levar ele de uma velocidade v a uma velocidade menos v. Isso seria uma aceleração altíssima e você vê que esse referencial, no caso de Homero, foi acelerado. Por isso que aquele raciocínio de parar o referencial de Homero e pensar no outro se movendo seria errado, porque Homero não é um referencial inicial. Ele sofre aceleração. Bom, meus caros, espero que isso tenha ficado entendido de vez, porque isso aqui mexe demais com a cabeça de diversos alunos e diversos professores. Confesso que quando eu estava estudando isso aqui no começo, isso me bugava muito, mas espero que a partir de agora tenha dado para entender melhor o que acontece aqui do ponto de vista matemático. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, faz o seguinte, o mínimo que você pode fazer é deixar uma curtida aí, mas com força, para dar aquela moralzinha. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora e acione o sininho para receber notificação quando chegar vídeo novo. E faz o seguinte, ó, deixa aí os comentários de temas futuros, que aí eu vou analisar e aí em breve teu comentário está sendo transformado em vídeo. Beleza? Pois já eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Aquele abraço e até mais.